Fala galera, chegando com conteúdo novo no canal e hoje o papo é sobre O Senhor dos Anéis. Mais especificamente falaremos um pouquinho sobre Tolkien. Existem histórias que são grandes e memoráveis, mas o universo que Tolkien criou é para mim incomparável. Não porque tenham dragões, elfos ou reis, mas porque falam de coragem quando nada mais resta. As obras de Tolkien não são apenas fantasia, são como um mapa para a esperança. Nesse vídeo vamos atravessar a Terra-média de ponta a ponta, da canção que criou o mundo aos filmes, séries e animações que continuam reacendendo essa chama. Nesse vídeo você vai entender como um professor de linguística transformou um hobby em mitologia. Também vão entender por que algumas adaptações acertam, enquanto outras derraparam um pouco. Ajuste a sua capa, guarde o pão de lembras no bolso e vamos lá. E antes de começar, respira fundo, dá aquele like para fortalecer essa jornada aqui no Dezão Geek. John Ronald Reuel Tolkien foi muito além do rótulo de autor de fantasia. Como filólogo, ele enxergava a linguagem como genética de culturas. Primeiro vêm as palavras, depois os povos que poderiam tê-las criado. Foi assim que nasceram o Quenya e o Sindarin, línguas élficas que são antigas porque são calcadas em estruturas reais. Tolkien esteve na Primeira Guerra Mundial, onde perdeu amigos e viu a sombra e a escuridão que existia no mundo, enquanto sua fé e erudição o fizeram lembrar da luz. Tolkien passou décadas lapidando contos, genealogias, calendários, mapas, um universo que ele chamava de legendário. Ao contrário da maioria das sagas, aqui as histórias não se empilham por expansão, mas se encaixam como vitrais, projetando luzes diferentes sobre o mesmo mundo. Muitas obras sustentam esse universo. A primeira lançada foi O Hobbit, em 1937. Nasceu como uma aventura de bolso e revelou o segredo de Tolkien. Humor e perigo podem compartilhar a mesma mesa, desde que haja verdade nos personagens. Bilbo Bolseiro não é herói por destino, ele se torna herói por escolhas pequenas e insistentes. Já O Senhor dos Anéis, lançado entre 54 e 55, sobe o tom para algo mais épico, e épico também moralmente. Amizade contra poder, piedade contra desespero. O Anel não seduz apenas reis, ele sussurra para todos nós. Temos também o Silmarillion, que nos convida a um velho testamento da Terra-média. A criação por música, rebelião, exílios, amores impossíveis e também ruínas gloriosas. Para os que buscam histórias míticas, encontram aqui um tesouro. E quando abrimos Contos Inacabados, outras coleções como A História da Terra-média, vemos o laboratório do autor, versões alternativas, rascunhos, caminhos que ele quase seguiu. Nas últimas décadas, edições organizadas pelo filho Christopher e também por estudiosos renovaram a prateleira, com Filhos de Húrin, Beren e Lúthien e A Queda de Gondolin. Em 2021 também foi lançado The Nature of Middle-earth, que revelou notas tardias sobre a mortalidade élfica, geografia e cosmologia dentro do mundo de Tolkien. Em 2022, A Queda de Númenor arrumou toda a Segunda Era num único volume. Muito antes das mega franquias, a Terra-média já tentava ganhar corpo na tela. Ralph Bakshi, em 1978, arriscou a técnica de rotoscopia para O Senhor dos Anéis. Rankin Bass adaptou O Hobbit em 1977 e concluiu a jornada com O Retorno do Rei em 1980 em animação para a TV. Não eram perfeitos, claro, mas criaram um vocabulário visual que preparou o terreno para o salto seguinte. Entre 2001 e 2003, Peter Jackson traduziu o texto em cinema total. Efeitos práticos e digitais, a música de Howard Shore, elenco afiado, geografia que parece existir fora da câmera. O Retorno do Rei varreu o Oscar e consolidou a ideia de que fantasia adulta podia ser também absoluto cinema. Já os filmes do Hobbit, lançado entre 2012 e 2014, dividiu muitas opiniões. Ele foi inflado, sim, um pouco além do que os livros contavam, mas com picos de coração. Temos Bilbo, Smaug, Thorin, a loucura do ouro. O saldo é que a Terra-média voltou às mentes e corações da cultura pop. Recentemente, em 2024, chegou a Guerra dos Rohirrim, animação ambientada anos antes de Elmer, Elwin, focada em Helm e na filha que nos apêndices do Senhor dos Anéis aparece sem nome. A estética dialoga sim com a trilogia de Jackson, o desempenho de bilheteria ficou abaixo do orçamento reportado, mas a proposta abriu sim portas para que talvez outros formatos fossem tentados.
No streaming, The Rings of Power, Anéis de Poder, lançou a segunda temporada entre 29 de agosto e 3 de outubro de 2024, escalando o conflito rumo à Forja dos Anéis e à ascensão de Sauron. A terceira temporada está em produção, sem data definida ainda, e em outros vídeos falaremos sobre a série com mais profundidade, uma adaptação muito distante do que poderia ser. Nos cinemas, a Warner e a New Line confirmaram The Hunt for Gollum, A Caçada de Gollum, com Andy Serkis dirigindo e estrelando novamente como Gollum. A produção é de Jackson, Walsh e Boyens, com estreia marcada para 17 de dezembro de 2027. Dependendo do sucesso, esse caminho pode pavimentar novas histórias dentro do mundo de Tolkien. Se a Terra-média é imensa, o mapa jurídico dela também é. Para não nos perdermos, pensem que nós temos 3 chaves para conseguir adaptar as obras de O Senhor dos Anéis. A primeira delas são os livros. Os direitos autorais literários das obras de Tolkien pertencem à Tolkien Estate. O Hobbit, O Senhor dos Anéis, o Silmarillion e coleções póstumas estão dentro desse guarda-chuva, e a publicação é exclusiva da HarperCollins. Esse é o eixo que aprova edições, notas e novos volumes organizados por estudiosos. A segunda chave para acessar o mundo de Tolkien fica na parte de cinema, produtos e jogos. Os direitos de adaptação cinematográficas, merchandising, de Hobbit e Senhor dos Anéis pertencem à Middle-earth Enterprises, empresa que desde 2002 faz parte do grupo Embracer. Foi por esse caminho que as trilogias de Peter Jackson aconteceram, e é por ele que novos filmes podem surgir. A terceira chave, é claro, são as séries de TV. A Amazon não comprou todo o universo de Tolkien. Ela licenciou material específico para as séries, os 3 volumes de O Senhor dos Anéis, seus apêndices e O Hobbit. Isso, infelizmente, não incluiu o Silmarillion, nem Contos Inacabados. Por isso, infelizmente, a série The Rings of Power trabalha na Segunda Era usando somente o que está nos apêndices. O que o cinema pode adaptar? Também Senhor dos Anéis, Hobbit, elementos licenciados pela Middle-earth Enterprises. Outros livros, como o Silmarillion, que muitos sonham que seja adaptado, dependem de acordos separados com o Tolkien Estate. Outro detalhe importante, o Silmarillion é algo super complexo, e talvez adaptá-lo de forma completa seja algo muito difícil, afinal são milhares de anos de história dentro do mundo de Tolkien. Então, para muitas adaptações de O Senhor dos Anéis, provavelmente faltarão nomes, eventos ou cenas até óbvias, porque sem a chave certa, abrir essas portas pode dar sim um processo. O roteiro precisa contornar legalmente e criativamente esses muros. Antes da despedida, deixa eu te dar um caminho de leitura que funciona, tanto para quem está chegando agora, quanto para quem quer revisitar o mundo de Tolkien. Começa pelo Hobbit. É a porta de entrada perfeita. Ele é leve no tom, direto na aventura, apresenta o coração moral da Terra-média. Logo depois já emenda na trilogia do Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei. Aqui você sente o salto para o épico, amizade, tentação, sacrifício, simplesmente algo sensacional. Aí sim, o Silmarillion. É como se fosse uma bíblia mítica do Senhor dos Anéis. Ela é densa, rica em nomes, datas, linhagem e recompensa quem curte histórias profundas, tragédias lendárias e aventuras inesquecíveis. Agora um aviso. O Silmarillion e também alguns outros livros póstumos são leituras pesadas e minuciosas. Por isso, nas próximas semanas eu estarei lançando alguns vídeos sobre alguns temas tratados nesses livros e no futuro também uma série de vídeos só sobre o Silmarillion, passo a passo, era por era, para destrinchar tudo sem dor de cabeça. Fica ligado aqui no canal. Depois, segue a sequência de lançamento dos demais livros póstumos e edições organizadas. Temos Contos Inacabados, Os Filhos de Húrin, Beren e Lúthien, A Queda de Gondolin, A Natureza da Terra-média, A Queda de Númenor. Cada uma dessas obras adiciona ainda mais camadas históricas e de bastidores do processo criativo de Tolkien. A Terra-média continua viva hoje porque Tolkien não escreveu somente sobre batalhas, mas sobre escolhas, e sobre a esperança que insiste quando tudo parece perdido. Em um de seus ensaios, chamado On Fairy Stories, Tolkien cunhou a palavra eucatástrofe, aquela virada jubilosa, uma graça súbita e miraculosa, que não pode ser garantida, mas quando acontece, nos dá um vislumbre de uma alegria além dos muros do mundo. É por isso que a compaixão de Bilbo Bolseiro e Frodo Bolseiro importa. Ela abre espaço para que a providência, como o próprio Tolkien diz em carta, haja por meio de instrumentos imperfeitos, transformando falhas em salvação. Se as telas honrarem essa lógica humilde, a de que misericórdia muda destinos, teremos boas adaptações nos próximos anos. Até lá, seguimos por aqui esperando boas obras, boas adaptações e, claro,
Para aqueles que apreciam a leitura e deixam a imaginação correr por meio das palavras, os livros estão aí. Obrigado por assistirem este vídeo, deixem o like, se inscrevam no canal, vem muito mais sobre Senhor dos Anéis nos próximos vídeos. Até a próxima!